No Saber Direito desta semana, Carlos Eduardo Navarro apresenta um curso sobre direito tributário. O professor fala sobre o imposto sobre valor agregado e detalha a reforma constitucional no consumo, no setor de serviços, na indústria e no comércio. A aula 1 começa agora. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Carlos Eduardo Navarro, sou professor de Direito Tributário e hoje, não só hoje, mas nessas próximas aulas, vamos falar bastante sobre direito tributário, especificamente sobre a reforma tributária. E como que eu pensei essas aulas? Pensei em falarmos um pouco sobre como eu devo tributar o consumo, que é um recorte específico da reforma tributária já implementada, e depois como que a gente trabalha com o consumo, com a tributação de consumo atualmente, vis-à-vis o que vai ser implementado pela reforma tributária. A reforma tributária foi aprovada no fim de 2023 pela Emenda Constitucional 132. Essa emenda constitucional é muito importante porque muda muitas coisas no nosso paradigma de tributação atual. Mas antes de falar exatamente dessas mudanças, nosso objetivo hoje é falar sobre como o modelo atual funciona. Então, quais foram as escolhas de 1988 e depois a gente vai comparar com essas escolhas do legislador constituinte de 2023. Pois bem, antes de falar de tributação de consumo, acho que vale só introduzi-los sobre como funciona a tributação, não é? Então, o nosso sistema tributário, isso vale no Brasil e vale em qualquer país do mundo, ele é criado justamente para tentar arrecadar tributos de acordo com a capacidade contributiva de cada pessoa, de cada cidadão. Por isso, o legislador escolhe certos momentos, certas manifestações dessa capacidade contributiva para tributar em cada um desses momentos. Então, como que o mundo todo faz e o Brasil não é diferente? Escolhe como um primeiro momento de tributação quando a gente ganha ou aufere uma renda. Então, recebeu o seu salário, caiu na sua conta o seu salário, ali, em geral, a própria fonte, né, quem paga, a empresa onde você trabalha, já faz uma retenção do imposto. Se é um pagamento via pessoa física, vamos imaginar um médico que recebe de uma consulta feita por um paciente, não é? Pessoa física. Esse médico vai lá no mês seguinte, faz o tal carnê-leão para dizer o quanto ele recebeu. Então, seja numa retenção da fonte, seja num recebimento sujeito ali ao tal do carnê-leão, todos os meses que eu aufiro algum tipo de renda, eu preciso pagar o imposto de renda, obviamente desde que não seja uma renda que esteja abaixo de uma faixa de isenção ou que tenha algum tipo de benefício. Mas, em geral, as rendas são tributadas no momento em que auferidas. Pois bem, mas eu tenho uma parte dessa renda que eu ganho que eu vou consumir, né? Então eu vou comprar bens, serviços, direitos, coisas que eu uso no meu dia a dia. E uma parte dessa renda vai sobrar. Claro que, infelizmente, em um país como o Brasil, muitas pessoas não têm excedente de renda, ou seja, elas acabam consumindo tudo aquilo que elas gastam, né, tudo aquilo que elas ganham, perdão, de renda. Então todo o salário é consumido e a poupança, né, o excedente é muito pequeno ou até negativo. Mas independentemente desse tamanho, né, de poupança, isso que sobra, que acumula de renda, pode ser usado para a constituição de patrimônio, né? E aí esse patrimônio também vai ser tributado. Ou seja, a gente olha para esses momentos de realização, né, e de utilização da renda. Então, o primeiro momento é quando eu ganho, recebo ali um salário ou ganho ali uma renda. Nesse momento, eu sou tributado. Segundo momento de tributação, quando eu gasto essa renda, ou seja, quando eu exerço essa minha capacidade contributiva consumindo algum tipo de bem ou de serviço. Terceiro momento é esse excedente de renda, quando convertido em um patrimônio, pode gerar também uma tributação sobre o patrimônio, ou seja, pelo fato de eu ser detentor de um patrimônio. Então aqui no Brasil a gente tem
um imposto sobre o patrimônio, que é o ITR, se eu sou proprietário de terras rurais, ou o IPTU, se eu tenho uma casa numa zona urbana, ou então o IPVA, se eu tenho um veículo, né? Então, esses tributos vão sendo construídos e desenhados para tributar nesses diferentes momentos. E o que a gente vai falar hoje mais especificamente? Vamos falar da tributação do consumo, tá? Porque é aqui que a emenda constitucional 132 se insere, né? O que ela modifica é a tributação sobre o consumo, ou seja, sobre aquilo que nós usamos, né, a nossa renda no dia a dia, os bens e serviços que nós adquirimos a partir dessa renda que foi auferida, né, que foi ganha. Então, essa tributação do consumo, ela é uma tributação sobre a pessoa que consome, não é? Então, sobre nós, sobre os indivíduos. Então, somos nós que pagamos escola, por exemplo, ou pagamos um plano de saúde, ou compramos alimentos, não é? Então, ao gastar o nosso dinheiro, então parte dessa nossa renda, consumindo bens e serviços, nós temos que ser tributados, como eu disse. O mundo todo olha para essa manifestação de riqueza e tributa essas pessoas. Mas embora seja uma tributação sobre as pessoas, a regra geral é que não somos nós que tiramos o dinheiro do bolso e pagamos diretamente o tributo, né? Então, como que normalmente acontece? Nós pagamos aquele que está nos fornecendo, né, os bens e serviços, ou seja, pagamos a escola, pagamos o médico, e aí é este sujeito que vai lá e recolhe o tributo para os cofres públicos. É por isso que essa tributação é chamada de tributação indireta, ou seja, ela recai sobre nós, né, pessoas físicas que estamos lá consumindo, como eu disse, bens e serviços, né, o tempo todo consumindo alguma coisa, mas ela é recolhida indiretamente, porque não é recolhida por nós, na maior parte das vezes, claro, até há algumas situações em que nós precisamos recolher esse tributo, mas é mais raro. Em geral, esse tributo é recolhido pelo fornecedor, né? Ou seja, esse tributo está lá dentro do preço daquele bem ou serviço, né? Vou ao supermercado, então compro ali uma caixa de leite, né? Então eu estou pagando o preço dessa caixa de leite, então vai estar lá X reais, né, marcando ali na gôndola, é o valor que eu vou pagar no caixa, e uma parte desses X reais é um tributo, e esse tributo será recolhido, ou esses tributos, né, mais de um, esses tributos serão recolhidos pelo supermercado, tá? Mas, de novo, não é um tributo que recai diretamente sobre o supermercado, né? Ele é um tributo que recai indiretamente sobre nós, sobre a nossa renda consumida, tá? Então, essa tributação, que é conhecida como tributação indireta, não é, por esse motivo que eu expus para vocês, ou também conhecida como tributação sobre o consumo, tá? É disso que nós vamos falar, é esse recorte que a gente vai falar aqui, porque, como eu disse, é isso que foi bastante, profundamente modificado pela Emenda Constitucional 132, tá? Então, dentro dessa sopa de letrinhas, né, que é o universo tributário aqui no Brasil, então eu já mencionei, né, IPTU, IPVA, então temos lá várias dessas letrinhas. Quais são as que nós vamos falar, né? Então, do que a gente vai falar ao longo desse curso? Vamos falar de algumas que devem ser bastante conhecidas de vocês, né? Então, o ICMS é o primeiro deles, né? ICMS é um tributo sobre o consumo. É um tributo que incide sobre circulação de mercadorias e alguns poucos serviços. Então, o serviço de comunicação, por exemplo, né, incide lá o ICMS. Mas o S do ICMS é um S bastante restrito. A gente tem um outro tributo que é um tributo que incide sobre muitos outros serviços, que é o ISS, Imposto sobre Serviços. Tá? Então, já falamos do ICMS, já falamos do ISS. São só esses os tributos sobre o consumo no Brasil? Não. Temos também o IPI, tá? Então, cada um desses impostos são impostos cuja competência foi dada para um ente diferente da federação. Então, o IPI é um imposto federal, cobrado, portanto, pela União. O ICMS é um imposto estadual, cobrado pelos estados e pelo Distrito Federal. E o ISS é um imposto municipal, cobrado pelos municípios e também pelo Distrito Federal. Só esses? Não, temos alguns outros.
temos duas contribuições federais que se comportam de maneira um pouco diferente desses caras, mas que são tributos, sim, sobre o consumo. São o PIS e a COFINS, a contribuição ao Programa de Integração Social e a contribuição para financiamento da Seguridade Social. Há uma disputa na doutrina se seriam ou não tributos indiretos. Eu diria que venceu, especialmente com a emenda constitucional 132, venceu a tese de que são sim tributos indiretos. Tanto é assim que estão no contexto da reforma tributária, ou seja, serão afetados pela emenda constitucional 132. Em geral, são esses tributos que vão ser objeto da nossa conversa ao longo dessas aulas. Mas a gente tem alguns outros tributos que não foram afetados pela reforma tributária, mas que se comportam em muitos momentos também como tributos indiretos, né? Ou seja, como tributos do consumo ali de alguns bens ou serviços. Temos, por exemplo, a CID combustíveis, né, que vai incidir ali só sobre combustíveis. Temos o IOF, então o IOF em alguns momentos se comporta como um tributo dessa natureza. Então, por exemplo, o IOF dos seguros, né, mas esses não foram afetados pela reforma tributária. Então, a nossa reforma tributária alcança esses 5 tributos que eu mencionei para vocês. ISS, de competência dos municípios, ICMS, de competência dos estados, IPI, de competência da União, e o PIS e a COFINS, que não são impostos, mas são contribuições também de competência da União. Tá? Então, quando eu desenho a forma que eu vou tributar o consumo, né, então quando um país vai decidir, né, a decisão que tivemos, por exemplo, lá em 1988, né, uma nova Constituição vem e a gente precisa decidir como que nós vamos financiar o Estado, não é? Como que os contribuintes brasileiros vão pagar tributos para financiar o Estado. Tem uma história que eu sempre conto do meu filho. Meu filho hoje tem 13 anos, mas quando ele tinha 8 anos, estávamos passando de carro, era um momento, era noite, então já estava ali no fim do dia, de noite, e a gente estava passando aqui pela cidade de São Paulo e meu filho viu alguns moradores de rua, né? E me perguntou: papai, por que eles estão na rua? E aí conversamos, né, a falar um pouco sobre o papel do Estado, né? Então, quais as responsabilidades do Estado em relação àquelas pessoas que infelizmente estavam na rua. E aí meu filho foi querer entender um pouco da coisa pública e de como o Estado é também financiado, né? Mas de onde o Estado tira dinheiro para poder ajudar, por exemplo, essas pessoas que estão nessa situação de rua. E eu disse que o dinheiro do Estado, né, o orçamento do Estado, e é Estado de maneira ampla, né, seja a União, os estados ou os municípios, vem dos tributos. E nesse momento ele associou um pouco do que o pai faz da vida, né, que o pai trabalha com tributos, entendeu? É um pouco do que você faz, e aí quis aprofundar um pouco mais, né, no como que a gente financia o Estado, então como nós, todas as pessoas, financiam o Estado. E aí ele fez uma pergunta maravilhosa, né? Ele disse: mas papai, nós pagamos os mesmos impostos dessas pessoas que estão na rua? E aí eu disse: filho, você acharia justo que nós que estamos aqui, né, dentro do carro, que temos uma casa para morar, que a gente pague o mesmo imposto, né, a gente contribua da mesma maneira que essas pessoas? Ele disse: claro que não, papai. Eu falei: pois é, isso é a capacidade contributiva. Então, um sistema tributário precisa olhar quem são as pessoas e cobrar de cada uma das pessoas de acordo com a sua capacidade contributiva. Quem tem maior capacidade contributiva deve contribuir mais. Quem tem menor capacidade contributiva deve contribuir menos. Só que como a gente faz isso, né? Não é simples. Eu até brinquei depois dessa conversa com meu filho, eu escrevi um artigo, publiquei, fazendo uma brincadeira, né, de que o sistema tributário mais simples do mundo seria aquele em que eu pego todo ano, né, ou todo mês, não importa, o Estado, o município, a União, vem ali quanto que eles precisam de dinheiro, né? Então, preciso de X, 1.000, milhões, bilhões, enfim, não importa. E aí, quantas pessoas eu tenho aqui, né, na minha cidade? Tenho aqui 10 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, e eu dividiria por cabeça. Se eu preciso de X dividido por Y cabeças, e mandaria um boleto, né, todo mês ou todo ano, enfim, para todo mundo pagar igual. Né? Esse seria, obviamente, o sistema tributário mais simples, mas, de novo, o mais injusto,
porque faria com que todas as pessoas contribuíssem da mesma maneira, sem observar a tal capacidade contributiva. Então, quando a gente vai criar um sistema tributário e trazer, portanto, complexidade, não é? Então eu vou sair desse mundo que seria o mais simples, né? Que é emitir um boleto, dividir o que eu preciso de dinheiro por cabeça, emitir o boleto, mando para as pessoas, né? De novo, todos os meses ou todos os anos. Então, se eu vou sair disso e vou complicar o modelo, eu preciso complicar para atingir um fim. Que fim é esse? Atingir justamente a capacidade contributiva. Então, se a gente cria lá um monte de tributo, né, várias letrinhas, cada qual tributando um pedacinho, a gente cria uma enorme complexidade, mas, de novo, não é para que o sistema tributário seja um fim em si mesmo, é para que a gente consiga arrecadar de acordo com a capacidade contributiva das pessoas. E aí são várias as escolhas, pessoal, que a gente tem que fazer para criar um sistema tributário. A escolha mais óbvia é essa que eu mencionei para vocês, né? O que a gente vai tributar, né? Quais os momentos da renda a gente vai tributar? Vamos tributar quando eu ofiro a renda, quando eu consumo a renda, quando eu formo ali algum tipo de patrimônio, né? Isso todo mundo faz, claro que com pesos diferentes, né? Quando a gente compara o Brasil com outros países, a gente nota que o Brasil, por exemplo, tributa muito pouco o patrimônio, não é? O que faz com que a gente, de alguma forma, tribute menos aqueles que têm mais, né? Porque, veja, tem o momento de oferir a renda, o momento do consumo da renda e o momento da formação do patrimônio. Quem forma patrimônio? Aquele que não gasta tudo que ganha. Então, se a gente tem boa parte da população que acaba gastando tudo que ganha, ela não forma patrimônio, né? Então, quem forma patrimônio em geral é quem está no topo, aquele que tem maior renda. Então, se a gente decide tributar muito pouco o patrimônio, a gente está tributando muito pouco os mais ricos desse país. Então, há problemas, né, na forma como a gente, no peso que a gente coloca em cada um desses momentos. A gente coloca um peso muito grande no consumo. Então, essa tributação de consumo é muito pesada, né? Quando a gente compara a tributação brasileira com outros países, a gente nota que o Brasil tributa muito o consumo, que é um grande problema, né? Porque o consumo se aplica para todos. Todo mundo precisa consumir, né? Todo mundo vai comprar o seu arroz, o seu feijão, então todo mundo vai pagar essa alta carga tributária que existe sobre o consumo. Então, pessoal, uma das primeiras escolhas que a gente deve fazer é quais momentos da renda a gente vai tributar e, obviamente, qual peso a gente vai colocar sobre cada um desses momentos, né? Então, o que eu vou tributar de renda, como que eu vou tributar e o que eu vou tributar de consumo e o que eu vou tributar de patrimônio. Mas aqui, o objeto da nossa conversa é restringir a tributação do consumo. E aí, como eu disse para vocês, a gente tem uma escolha feita lá em 1988. E é uma escolha bastante complexa, não é? A gente vai precisar entender um pouco dessa escolha. Então, quais são as perguntas que o legislador fez, né? Os momentos que ele escolheu e as características daquilo que ele escolheu para entender como que nós decidimos tributar o consumo em 1988 e depois entender essa grande mudança de paradigma que foi trazida agora pelo Poder Constituinte derivado no final de 2023. Então vamos lá. Quais são as principais perguntas que eu devo fazer quando eu olho para a tributação do consumo? Primeira coisa, eu vou ter um único tributo ou eu vou ter múltiplos tributos? Essa é a primeira pergunta. Ter um único tributo, obviamente, traz algum tipo de simplicidade, né? Porque eu só tenho que pagar um. Ou seja, não importa o que eu estou consumindo, se eu estou comprando combustível no posto de gasolina, se eu estou comprando arroz, se eu estou comprando um pão na padaria, eu só tenho um único tributo, né? Então, essa é uma primeira opção. Foi a opção de 1988? Não. Como eu disse aqui para vocês, nós temos, né, só envolvidos na reforma, além daqueles mais específicos, né, como eu falei do IOF, auxílio de combustíveis, mas os mais gerais que estão envolvidos na reforma, nós temos 5. Então o Brasil decidiu criar 5, né, a nossa Constituição de 88 decidiu criar 5 caras para tributar o consumo. Embora o PIS e a COFINS tenham sido
transformados, eu diria, ao longo de tributos, como tributos indiretos, um pouco ao longo do tempo. Não era exatamente assim em 1988, mas pelo menos 3 tínhamos claramente em 1988, que era ISS, ICMS e IPI. Um para cada ente. Então veja que interessante, essa escolha não é uma escolha feita por acaso. Né? O legislador de 1988 pensou que seria importante ter um tributo sobre consumo para cada um dos entes. Por quê? Porque o tributo sobre consumo tem um grande poder arrecadatório. E aí ele quis dar um para o município, um para o estado e um para a União. Pois bem, então temos 3 tributos, né? Um de cada ente para que os entes tenham, né, boa parte da sua fonte de arrecadação vinda desses tributos. Quais as consequências disso? Primeiro, uma potencial consequência é algum tipo de conflito de competência ali entre esses entes. Né? Então eu posso ter dúvidas se eu vou pagar numa determinada operação, se eu vou ter que pagar um imposto para o município, um ISS da vida, ou se eu vou ter que pagar um ICMS ou até um IPI. Então, a depender de como eu recorto cada uma dessas competências, dessas materialidades, eu posso gerar conflitos. Ao escolher tributos que nós chamamos de tributos subnacionais, seja um tributo estadual e um tributo municipal, a gente eventualmente também pode gerar conflitos entre esses entes. Ou seja, eu posso até saber que eu vou pagar o ISS, mas eu posso ter dúvida entre pagar para o município A ou para o município B, ou pagar ICMS para o estado A ou para o estado B. Tudo isso era sabido pelo legislador, pelo Constituinte de 88. E o Constituinte fez as escolhas mesmo sabendo que poderia correr esses riscos. Criou, inclusive, mecanismos para resolver, né, alguns desses conflitos de competência. O principal mecanismo é a lei complementar, né, que tem esse papel, é uma lei de abrangência nacional que tem o papel de resolver conflitos. No final do dia, a gente sabe que isso não foi feito de maneira perfeita, vários conflitos existiram que acabaram chegando no Poder Judiciário, muitos sendo resolvidos lá pelo Supremo Tribunal Federal. Mas bom, então essas são as primeiras perguntas que eu vou fazer. Crio um tributo só ou reparto a materialidade, né, o universo do consumo, então tudo aquilo que existe para ser consumido no mundo, que inclusive muda, né, pessoal? Então, em 1988 não tínhamos várias coisas que consumimos hoje, né? Streaming, por exemplo, não existia, né? Mesmo o software era uma coisa que era transferida em disquetes, depois CDs, né? Então veja como o nosso consumo é dinâmico, vão surgindo mais coisas na sociedade à disposição e nós vamos gastando o nosso dinheiro com essas novas coisas, não é? Então, esse desenho, esse recorte, né, dá um pedaço daquilo que as pessoas consomem para o município, um pedaço para a União, um pedaço para os estados, gera alguns problemas, mas foi a opção lá de 1988. Né? Então, tivemos o Constituinte fazendo essa primeira opção em criar tributos diferentes e dar um para cada ente, para que todos tivessem uma arrecadação própria advinda dessa tributação de consumo, que, como eu disse, tende a arrecadar bastante. Né? A tributação de consumo tende a ser bastante, com alto potencial arrecadatório para cada um desses entes. Pois bem, então essa foi a primeira escolha. Que outras escolhas a gente precisou fazer lá em 1988 e que agora podem ser desafiadas, né, pelo novo modelo, e foram desafiadas, modificadas pelo novo modelo? Qual é a segunda escolha que pode ser feita? A segunda escolha é com quem vai ficar o dinheiro da arrecadação? Vou falar, pô, Carlos, mas você disse que o do ISS é do município, né, que o ICMS é do estado, isso eu já sei. Pois bem, mas qual estado? Qual município? O município daquele que fornece ou o município daquele que adquire? Claro que quando a gente está falando do mesmo município não tem diferença nenhuma. Mas e se forem municípios diferentes? Né? Hoje eu entro na minha casa num serviço de streaming. O streaming é tributado pelo ISS. Onde está aquele que fornece o streaming? Não sei. Talvez, aliás, muito provavelmente ele não está no meu município. Né? O Brasil tem lá mais de 5.500 municípios e a empresa de streaming talvez esteja em um só.
né, cada uma delas. Então, né, pensa aí nos apps que você gosta de streaming, né? Então pode ser que um esteja no Distrito Federal, outro esteja em São Paulo, outro esteja no Rio de Janeiro, e dali fornecem o streaming para todos os mais de 5.500 municípios do Brasil. Então, onde vai ficar a arrecadação? Vai ficar no município da empresa de streaming ou no município daquele que consome, né, que está adquirindo o serviço de streaming. E o mesmo vai valer para o ICMS, né? Claro que para o IPI não, como o IPI é federal, a gente não tem esse problema, mas no caso do ICMS e do ISS, é outra opção que deve ser feita pelo legislador, né, pelo constituinte. Então ele deveria escolher para qual dos municípios ele vai, ou qual dos estados ele vai deixar a arrecadação daquele tributo. E aí as escolhas são diferentes, né? Então a gente tem a depender dos serviços que são no estabelecimento do prestador e alguns outros que são de fato no município daquele que está adquirindo. Mas a regra para o ISS é estabelecimento prestador. Tá? Para a maior parte dos serviços tributáveis pelo ISS, a gente deixa o imposto naquele município em que está quem presta o serviço. Bom, é claro que essa escolha ela vai envolver algumas camadas decisórias. Uma primeira camada decisória é simplicidade. Vou dizer, ora, como o imposto, embora seja suportado pelo consumidor, ele é recolhido efetivamente pelo prestador, então é muito mais fácil, né? Vamos imaginar que eu sou a empresa do streaming. É muito mais fácil eu pagar o ISS para o meu município do que pagar ISS em todos os 5.500 municípios brasileiros, onde estão meus clientes. Então, em termos de simplicidade, deixar o ISS do streaming no estabelecimento do prestador é muito mais fácil. Especialmente lá em 1988. Né? Hoje a gente até tem algumas questões que podem facilitar isso que nós chamamos de tributação do destino, ou seja, deixar a arrecadação para o ente do destino e não para o ente de origem, né, que é o local onde está o prestador. Mas lá em 88 não tínhamos tantas tecnologias assim, né, nota fiscal eletrônica e tantos elementos que temos hoje. Então, uma escolha é olhando para a simplicidade. Né? Então, simplicidade de quem? Simplicidade de quem recolhe o tributo, daquele que é o fornecedor. Mas, por outro lado, a gente tem uma questão que é uma questão mais filosófica até, eu diria, que é o sujeito que está contribuindo. Né? Então, imaginemos que eu sou uma pessoa que vive na belíssima Tamandaré, em Pernambuco. Né? Eu, se vivo em Tamandaré, é em Tamandaré que eu exijo serviços públicos. Né? É lá que eu vou precisar de escola, é lá que eu vou precisar de saúde, de pavimentação, de praças, enfim, de tudo que é proporcionado pelo Estado. Então, faz sentido que eu pague um tributo para São Paulo, por exemplo, porque a empresa de streaming está em São Paulo? Ou seja, eu contrato ali um serviço de streaming, estou contribuindo, estou sendo tributado indiretamente, mas o dinheiro do meu tributo não vai para Tamandaré, vai para o município de São Paulo. Puxa, faz sentido, né, enquanto contribuinte, eleitor inclusive, né? Então faz sentido eu contribuir com São Paulo para que eles construam, né, metrô, pavimentem ruas em São Paulo? Puxa, eu nunca pisei em São Paulo, provavelmente nunca vou. Então, que sentido fazem pagar tributos para o município de São Paulo? Então veja como há um conflito aqui, uma decisão complexa, eu diria, para o legislador, né, para o constituinte. Ele vai optar pela segurança, pela praticidade, né, pela simplicidade, ou ele vai olhar para uma questão mais essencial, né, que é da tributação de acordo com a representatividade, né, com onde está o gasto público, onde eu vou, de novo, votar, né, eleger ali meus representantes, cobrar deles, né, que as suas campanhas de promessas de campanha, perdão, sejam cumpridas. Então, como que eu trabalho com isso? Precisaram ser feitas escolhas, e a escolha, como eu disse, para o ISS é deixar como regra a arrecadação na origem, ou seja, no município daquele que presta o serviço, excepcionalmente lá no destino. Né? Então, essa foi a escolha para o ISS. E para o ICMS? Para o ICMS a gente tem como regra uma repartição,
né, parte do ICMS fica na origem, parte do ICMS fica no destino. Então aquele mesmo cidadão, né, ali de Tamandaré, quando vai ao supermercado comprar algum tipo de bem, pode acontecer, né, que aquele bem, um pedaço do ICMS tenha ficado para o estado de São Paulo. Vamos imaginar que ali ele comprou um leite e esse leite foi fabricado em São Paulo. Então, embora o ICMS, né, seja recolhido, aquele da ponta, né, seja recolhido ali pelo supermercado que está em Pernambuco para o estado de Pernambuco, um pedacinho do ICMS foi recolhido anteriormente pela indústria de leite para o estado de São Paulo. Então eu estou contribuindo também com gastos públicos que vão beneficiar os cidadãos do estado de São Paulo. Né? Então um pedaço do meu dinheiro vai lá, por exemplo, para a Universidade de São Paulo. Fala, puxa, mas qual é o sentido? Né? Então é uma decisão difícil, né? Uma decisão que envolve muitas camadas, muitos aspectos para a gente definir para onde vai o produto dessa arrecadação. Outra decisão que a gente tem que ter é se eu vou cobrar o tributo de maneira monofásica ou de maneira plurifásica. Né? Ou seja, monofasia é cobrar uma vez só. Em um único momento eu vou cobrar o tributo. Plurifasia é cobrar, pensando numa cadeia, né, a cada etapa da cadeia. Ou seja, todo mundo da cadeia vai pagar um pouquinho. Né? Então, a cadeia do leite, o industrial do leite vai pagar um pedacinho, um distribuidor de leite vai pagar outro pedacinho, o supermercado vai pagar mais um pouco. Ou seja, são recolhimentos plurifásicos que ocorrem em cada momento da cadeia. Ou não, ou eu recolho num único momento. E essa é uma tributação monofásica. Então essa é mais uma escolha que é posta para o legislador. No caso, para o nosso Constituinte de 88 foi colocada, que é tomar essa decisão. O tributo vai ser monofásico ou vai ser plurifásico. Como regra, os nossos tributos são plurifásicos, tá? Ou seja, eles incidem em todos os momentos da cadeia, né? Então, vão incidir lá na indústria, vão incidir no atacadista, vão incidir depois no varejista, tá? Então, a regra para todos os nossos tributos, para os 5, né, inclusive para PIS e COFINS, é uma tributação plurifásica. Isso tem vantagens e tem desvantagens. Então, eu sempre digo que muitas dessas perguntas não têm certo e errado. Elas têm prós e contras. E é isso que foi avaliado pelo nosso Constituinte lá em 1988. Temos alguns casos de tributação monofásica, tá? Mas são, eu diria, excepcionais dentro desses tributos. Vou dar um exemplo para vocês. A tributação de combustíveis. A tributação de combustíveis no Brasil, ela já foi pelo ICMS, ela já foi plurifásica. Ou seja, cada um pagava um pedacinho do ICMS. Mas notou-se que isso gerava alguns problemas, né? Problemas de sonegação. Então decidiu-se trazer a tributação do ICMS para uma tributação monofásica. Ou seja, cobrar ali no começo da cadeia. Então, eu não tenho mais ICMS ao longo de toda a cadeia. Eu tenho um recolhimento lá no início, né, quando eu faço, por exemplo, uma importação de um combustível, já se recolhe ali o ICMS que vai valer até o final. Ou seja, é aquilo que vai estar sendo suportado depois por todos os consumidores de ICMS que abastecem seus veículos em cada posto de gasolina por todo o país. Tá? Então, essa tributação para alguns bens foi eleita como uma tributação monofásica. O que mais a gente tem de monofasia? Por exemplo, né, a gente tem uma tributação monofásica de PIS e COFINS, por exemplo, para medicamentos. Muitos medicamentos têm benefícios, né, não são tributados pelo PIS e COFINS, mas aqueles que são, muitos deles são tributados de maneira monofásica. Né, ou seja, lá no início da cadeia, aquele que é o importador ou que é o industrial daquele medicamento recolhe e depois todos os outros seguem com alíquota zero, né, os atacadistas, varejistas, né, lá na farmácia mesmo, a alíquota é zero para aquele medicamento porque ele foi recolhido de maneira antecipada nessa tributação monofásica. Então a tributação do consumo no Brasil, como eu disse, a regra é ser plurifásica, excepcionalmente ela é monofásica. E existe uma monofasia típica aqui, né, das escolhas feitas pelo Brasil, que é uma monofasia de início de cadeia. Então, como eu disse, é pago lá no comecinho pelo industrial ou pelo importador. Ele que paga e paga
né, aquilo que toda a tributação que vai incidir sobre aquele produto, né, ninguém mais na cadeia adiante vai pagar nada. Mas existe uma outra forma de tributar monofasicamente, que é o contrário, que é uma tributação de fim de cadeia. Tá? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a tributação sobre o consumo é uma tributação monofásica, mas é uma tributação monofásica lá no varejo. Né? Ou seja, a gente tem o tributo que eles chamam de Sales Retail Tax, que é um tributo de varejo. Então é só lá na loja, né? Quando eu estou comprando o produto lá no ponto de venda final, né, no supermercado, numa farmácia, só ali que vai haver a incidência do tributo. Tá? Então é uma monofasia também, assim como as que usamos aqui no Brasil, mas é uma monofasia num momento diferente, no momento final da cadeia. Tá? A gente está mais acostumado no Brasil a uma monofasia de início de cadeia. Tá? E muito disso, claro, tem a ver com os riscos, não é, que você tem numa operação. Então quando você... Né, vamos pensar de novo na indústria de leite. Né? Quantas são as fábricas de leite do Brasil? Muitas, mas com certeza elas estão em número muito menor do que os varejistas de leite. Né? Imagina quantos supermercados, vendinhas a gente tem vendendo leite. Muito mais do que indústrias de leite. Então, quando eu concentro a monofasia, leite não tem, tá? Mas quando eu concentro a monofasia no início, eu tenho poucos sujeitos para fiscalizar, né? Eu vou olhar só ali para as indústrias. Quando eu deixo uma monofasia de final, eu tenho que olhar para todos os varejistas. Então, em termos de risco na arrecadação, é um risco bastante grande. Né? Então, escolher uma tributação monofásica lá no final, né, lá no último ponto de venda, lá no varejo, é algo pouquíssimo praticado. Né? Então, a gente tem nos Estados Unidos, tem ali uma ou outra província do Canadá que faz isso, e é só. Em geral, os países ou tributam de maneira plurifásica, né, para não apostar todas as fichas na última etapa de venda, lá no varejo, né, senão eu tenho que confiar que toda a arrecadação que eu posso ter com aquele produto ficou só para o varejo. Então, em geral, hoje a gente tem tributação plurifásica, cada um vai pagando um pedacinho, de modo que se o varejo não pagar, se o último não pagar, pelo menos eu tive uma parte que foi arrecadada no atacado, uma parte, né, daquele produto que foi arrecadado na indústria. Então, na maioria dos países a gente tem tributação plurifásica ou alguns exemplos de tributação monofásica de início de cadeia. Tá? Bom, e uma última escolha importante, são várias, tá, pessoal, as escolhas que eu posso fazer, mas acho que uma última importante aqui para eu mencionar para vocês é, se eu escolho um tributo plurifásico, né, como eu disse, que é a escolha brasileira, tanto para o ISS, quanto para o ICMS, quanto para o IPI, também para o PIS e para a COFINS, mas ao escolher tributo plurifásico, eu preciso escolher se esse tributo será cumulativo ou não cumulativo. Putz, aí chegamos num ponto mais complicado, mais técnico, eu diria. Tributação cumulativa e tributação não cumulativa. O que é isso? Né? Que raio é isso? Então, bom, só para dar já um panorama para vocês de como são os nossos atuais tributos, tá? E depois a gente explora um pouquinho como que isso funciona em cada um deles. Então, tributo cumulativo. O que nós temos de tributo cumulativo no Brasil? ISS, tá? ISS é um tributo cumulativo, e o PIS e COFINS pelo regime cumulativo, tá? Porque o PIS e COFINS tem dois regimes. O PIS e COFINS tem regime cumulativo e regime não cumulativo. Quais são os não cumulativos, portanto? ICMS é um imposto não cumulativo, IPI é um imposto não cumulativo, e como eu disse, PIS e COFINS tem as duas opções, né? Tem os dois regimes. Então eu posso ter o PIS e COFINS não cumulativo ou o cumulativo. A gente já vai ver, inclusive, um pouquinho de quando que eu posso escolher ou quando que o legislador me obriga, eventualmente, a um desses modelos. Bom, se eu escolho uma coisa ou outra, como eu já disse para vocês, não tem um certo e errado, né? Tem prós e contras. Então eu preciso entender quais são os impactos gerados por essas escolhas. Então, primeiro, um tributo cumulativo, ele é um tributo mais simples, né? Porque eu vou simplesmente pegar o valor que eu estou cobrando e aplicar uma alíquota, com base nisso eu recolho o tributo. Né? Então vamos imaginar que eu sou um advogado
e que aqui na minha cidade o serviço jurídico é tributado a 5%, por exemplo. Então, se eu fiz lá uma nota fiscal de honorários de R$100, o meu tributo vai ser R$5, que é 5% dos R$100. E acabou. Então, em termos de recolhimento, para mim, é muito simples recolher um tributo cumulativo, como é o caso do ISS. Tributos cumulativos, em geral, têm inclusive alíquotas mais baixas. Né? Então é muito comum, quando eu olho para um tributo cumulativo, que as alíquotas sejam aí, como eu falei, 5%, né? O ISS vai de 2% a 5%. O PIS e COFINS, quando estão no regime cumulativo, tem uma alíquota de 3,65%. Então, o corriqueiro é isso, uma tributação cumulativa, algo ali em torno de 5% ou um pouco menos. Tá? É assim uma alíquota mais baixa que vai incidir sobre o valor daquela minha venda, né? Do preço desse meu serviço ou desse bem. Né? Se eu estiver vendendo um bem e eu estou no regime cumulativo de PIS e COFINS, aquele valor da mercadoria, do bem que eu estou comercializando, sobre ele eu aplico a alíquota das contribuições. Então, é bastante mais fácil, né, recolher um tributo cumulativo. Mas o que ele tem de contra? Né? Quais são os problemas de uma tributação cumulativa? Ele apresenta algo que nós chamamos de tributação em cascata, ou seja, a cada etapa da cadeia, aquele tributo vai sendo pago. Como ele é um tributo cumulativo, ele não vai sendo creditado por ninguém e ele vai se acumulando na cadeia. Né? Então, esse fenômeno da acumulação que faz com que eu vá aumentando o meu custo. Né? Ou seja, se eu não me recupero daquele tributo que foi pago na etapa anterior, eu vou aumentando o meu custo. Ele é custo. Né? Paguei R$100 para comprar. Vou imaginar que que eu tenho uma cadeia de comercialização de produtos com todos os sujeitos, né, dessa cadeia no regime cumulativo de PIS e COFINS. Então, cada um deles vai pagar o seu PIS e COFINS sobre o valor da sua venda, né, do seu faturamento, e não vai poder tomar nenhum tipo de crédito. De modo que se eu paguei lá R$100, né, para comprar um determinado produto, né, vou imaginar que é de novo a nossa cadeia do leite. Então eu sou um atacadista de leite, compro de um fabricante de leite. Paguei R$100 por aquele produto. Dentro desses R$100 tinha R$3,65 de PIS e COFINS, mas como eu estou no regime cumulativo, eu não vou poder aproveitar nenhum crédito, de modo que esse PIS e COFINS pago pelo fabricante vira custo na minha operação. Né? Ou seja, paguei aquilo, mas vou lançar como um custo. E ele é, de alguma forma, uma carga tributária para mim. Né? Acho que esse é um ponto importante para a gente já ir encaminhando. Né? Isso é carga tributária do meu produto. Né? Então, carga tributária do meu produto não é só o PIS e COFINS que eu pago na minha venda, quando eu, atacadista, vender para o supermercado. Mas esse tributo que eu paguei, né, indiretamente, dentro do preço do bem que eu comprei, e eu não me recupero. E isso, eu diria que é muito difícil de ser enxergado, muitas vezes, por quem está numa cadeia de operação. Né? Então ele acaba vendo a carga tributária dele como aquilo que ele paga, né, que ele recolhe de tributo. Mas não vê aquilo que se acumulou, né, ou que muitas vezes nós chamamos de resíduo tributário. Resíduo tributário é tudo aquilo que vem de tributo nas coisas que eu compro. Né? Então pensa lá no atacadista. Ele tem um monte de coisas que ele compra. Seja as coisas que ele compra para revender, seja as coisas que ele compra para a própria operação dele. Né? Então está comprando ali um serviço de internet. Né? Ele não é revendedor da internet. Ele compra esse serviço para poder usar na sua própria operação, né? Para enviar e-mails, mensagens, tudo isso com os seus clientes e fornecedores. Tudo isso tem tributação, tudo isso é tributado, e o sujeito não se acredita de nada disso, de modo que vai formando a tal tributação em cascata, né? Porque em cada etapa eu vou juntando resíduos tributários. Então, de novo, isso é certo ou errado? Não, me parece que não. Parece que é uma escolha. Né? Eu preciso sopesar os prós e contras e entender quando que eu vou aplicar um ou outro. Então, claro que se as cadeias são muito longas ou muito curtas, eu posso ter mais ou menos distorções. Né? E é justamente por isso
que quando a gente analisa quais são as escolhas, não é, feitas pelas empresas no seu dia a dia, naquilo, claro, que ela pode escolher, a gente acaba vendo que é muito comum que empresas que participam de cadeias muito longas acabem optando pelo PIS e COFINS no regime não cumulativo. E empresas que estão em cadeias mais curtas acabem optando, claro, quando é possível optar, pelo PIS e COFINS cumulativo. Não é? Porque essa tributação em cascata em longas cadeias vai gerando muitos resíduos. Em cadeias mais curtas vai gerando menos resíduos. Como eu disse, resíduo tributário é carga tributária. Ou seja, aquele valor que eu recolho, né, dentro do preço e não posso me creditar, deve ser considerado carga tributária da minha empresa, embora muitas vezes isso não seja sequer calculado, né, pelas empresas. Ao longo do curso a gente vai falar um pouquinho de tributação setorial e aí vamos entrar nisso, né, vamos entender um pouco como que isso funciona nos diferentes setores, claro, à luz do que é hoje, fazendo uma comparação aí com o novo modelo. Então, bom, essa escolha entre ser cumulativo ou não cumulativo vai me gerar consequências, né? Ou seja, ao optar, né, ao fazer essa opção por um outro modelo, eu vou gerar consequências para esses agentes. E aí, como as cadeias de serviço tendem a ser mais curtas, né, então há muitas cadeias de serviço que são únicas, eu só tenho uma operação, né, então ali o médico com advogado, né? Então muitas vezes eu não tenho subcontratações, eu não tenho, né, ninguém ali prestando outro tipo de serviço jurídico, é só aquele advogado com aquele cliente, ou o médico, né, aquele médico com aquele paciente. Então, ao ter uma tributação cumulativa, né, nessa operação, eu não vou ter tantos resíduos tributários, né, diferente do leite, como eu disse. Né, tem um industrial que vai para um atacadista, pode ir lá para um outro distribuidor regional, depois chega no supermercado que vai vender para o consumidor final. Posso ter cadeias mais alongadas. Então o legislador observou que o setor de serviços, em muitos momentos, ele é mais curto. Não é? Então essa cadeia mais curta faz com que a escolha pelo regime, né, cumulativo, pelo modelo cumulativo, não gere tantos resíduos quanto geraria uma cadeia comercial, né, industrial e comercial, que, como eu disse, é uma cadeia mais longa. Então, optou-se, né, por ter um ISS cumulativo e um ICMS não cumulativo. Né? Então, o nosso ICMS é não cumulativo. Até vamos ver que existem uns regimezinhos feitos por alguns estados cumulativos, como existe, por exemplo, para bares e restaurantes, tá? Mas a regra do ICMS é uma tributação não cumulativa. Tá? Por quê? De novo, ICMS, mercadoria, tendência de cadeias mais longas, portanto seria mais penoso, né, termos uma tributação cumulativa e essa tributação em cascata, esses resíduos tributários, etapa a etapa. Então, o legislador fez essas escolhas lá em 88. ICMS se aplica para mercadoria, tendência de cadeias mais longas, será não cumulativo. ISS se aplica para serviço, tendência de cadeias mais curtas, tributo cumulativo. Bom, acho que não foi uma escolha tão absurda, né? Se tivesse escolhido o contrário, aí sim seria bastante absurdo, né? Se tivesse colocado um ICMS cumulativo e um ISS não cumulativo, a gente teria, sem dúvida, uma escolha absolutamente equivocada. Mas aqui, quando a gente olha para essa escolha feita pelo legislador, tem ali um racional em torno disso que nos faz entender, né, por que essas escolhas foram feitas. No caso do IPI, né, produtos industrializados, a mesma coisa, uma tendência de cadeias mais longas, portanto, tributo não cumulativo, embora o IPI tenha uma particularidade em relação ao ICMS, que ele tende a ser um tributo que acaba antes de chegar na venda ao consumidor final, tá? Ou seja, ele é um tributo mais curto na cadeia, né? Um tributo que é recolhido ali pelo industrial, pelo importador, e a menos que a venda final para o consumidor seja feita por esses sujeitos, né? Mas caso contrário, se a gente tem uma cadeia mais longa, em algum momento o IPI morre,
no meio dessa cadeia e não acaba sendo recolhido, né, ao final, levado até o final da cadeia. Mas ainda assim, ainda que ele não chegue como regra no final, lá no varejista, né, no supermercado não paga, né, IPI como regra, ainda assim o legislador quis que ele fosse um tributo não cumulativo. Tá? Então a lógica do nosso IPI é uma lógica não cumulativa. E o PIS e COFINS, como eu disse, temos os dois modelos, PIS e COFINS cumulativo e o não cumulativo. Há setores que podem escolher, outros não podem escolher, tá? A própria legislação determina que seja recolhido de uma forma ou de outra. Mas para aqueles que podem escolher, como regra, a escolha está vinculada ao regime do imposto de renda, né? Do imposto de renda pessoa jurídica. Então aqueles que estão no lucro real pagam PIS e COFINS pelo regime não cumulativo, aqueles que estão no lucro presumido pagam PIS e COFINS pelo regime cumulativo. E aí, naturalmente, né, as empresas, quando podem, porque obviamente pode ser que uma empresa fature além do limite e não tenha opção de escolher o regime do lucro presumido, né? Pode ser que ela esteja obrigada ao lucro real em razão do tamanho do seu faturamento. Mas, em geral, quando podem escolher, a gente, na prática, né, isso é uma questão comum, mas não é regra, tá, pessoal? Não significa que sempre será assim. Mas é muito comum que, na prática, empresas de serviço acabem optando pelo lucro presumido e, portanto, tendo PIS e COFINS cumulativo, e empresas comerciais / industriais acabem tendo um regime não cumulativo. Tá? Mas isso, de novo, não é uma regra e é comum porque tem a ver justamente com o tamanho, né, como eu disse, o tamanho dessa cadeia. Então eu acabo, se eu sou um sujeito, né, um escritório de advocacia, que estou ali prestando o serviço, eu acabo tendo essa opção, porque eu já estou com ISS cumulativo, cadeia curta, opto também pelo PIS e COFINS cumulativo. Tá bom? Bom, chegamos aqui ao final dessa primeira aula, cujo objetivo era traçar um panorama geral de como tributar o consumo para vocês e vamos passar para o nosso quiz. Bom, primeira pergunta do nosso quiz. O IVA é um tributo plurifásico cumulativo, opção A, um tributo monofásico de início de cadeia, opção B, opção C, um tributo plurifásico não cumulativo, ou opção D, um tributo sobre venda a varejo. A resposta correta é a C, tributo plurifásico não cumulativo. O IVA, portanto, é um tributo que vai incidir a cada etapa da cadeia, né? Essa é a plurifasia, e vai gerar créditos de uma etapa para outra, portanto, é um tributo não cumulativo. Segunda questão do nosso quiz. Assinale a alternativa que não se aplica a um IVA moderno, ou seja, não se aplica, não são características. Primeira, creditamento amplo. Opção B, baixa alíquota. Opção C, tributação no destino. E opção D, única alíquota. A resposta correta é baixa alíquota. Né? Um IVA, em geral, por ser um tributo não cumulativo, ele tem uma alíquota mais alta. Né? Como nós vimos, tributos cumulativos são aqueles que possuem baixas alíquotas. Terceira questão do nosso quiz. Quais as principais vantagens de um modelo de tributação cumulativa? Opção A, simplicidade e baixa alíquota. Opção B, fiscalização cruzada. Opção C, tributação na origem. E opção D, incidência monofásica. A resposta correta é a opção A, simplicidade e baixa alíquota. Como eu falei para vocês, é o caso do nosso ISS, um imposto de baixa alíquota e simples, porque eu não preciso apurar nenhum tipo de crédito. Se eu estou vendendo um serviço por R$100 e eu tenho uma alíquota de 5, eu simplesmente recolho R$5, que é os 5% do 100. Bom, chegamos ao final da nossa primeira aula e até a próxima. Quer
Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.